paz do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Mateus, seja bem-vindo, sempre. Glória a Deus por esse dia abençoado que o Senhor tem nos concedido. E nós temos sentido já a presença dEle aqui. Ele é real, Ele vive, Ele está no nosso meio. E eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós nesta manhã. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Ezequiel, no capítulo 37, é bem conhecida essa passagem bíblica, do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. A partir do versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Ezequiel, uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor, que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, a necessidade de cada pessoa que entrou neste lugar. Usa-me, ó Deus, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome, que somente o Teu nome venha a ser exaltado. Nessa manhã eu oro a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amados, estamos diante de um versículo bastante conhecido, uma narrativa, e essa narrativa foi em meio a um fato histórico, onde o povo de Israel havia sido levado cativos, estavam no cativeiro, e entristecidos, porque haviam perdido toda a base deles, toda a segurança deles, toda a sua fé, o lugar de adoração havia sido perdido por conta dos seus próprios pecados, da sua própria desobediência, da idolatria, do coração duro deles em não ouvir, não fazer a vontade de Deus. E eles viviam um momento terrível, um momento de desânimo, um momento que o povo de Israel se via sem esperança. E nós vemos essa passagem bíblica bastante conhecida, onde o profeta Ezequiel tem uma visão, e o versículo começa: veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, o Senhor pegou ele literalmente pela mão, e levou ele até um vale, e a Bíblia diz que esse vale estava cheio de ossos secos, ossos sequíssimos, e o Senhor começou a mostrar isso para ele, e pergunta a ele se aqueles ossos poderiam reviver. Ele, não sei se certamente sem entender o que estava acontecendo, ele fala: Senhor, tu sabes.
E então o Senhor pede que ele profetiza sobre esses ossos. E a narrativa, os versículos que nós lemos, fala que ele profetizou segundo a ordem do Senhor. E os ossos começaram a se bater e se ajuntar. E profetizou que viesse tendões e carne e pele. E depois que soprasse um vento, e esses ossos viveram, se tornaram em pessoas, carne e reviveram. E o final do versículo 11 que nós lemos fala assim, olha, os filhos de Israel dizem, que esses ossos representavam todos os filhos de Israel, e eles diziam, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Essa era a visão que o povo de Israel tinha da situação deles, comparada a ossos sequíssimos. O que me chama bastante atenção é que Deus chama Ezequiel e mostra a ele essa visão, e Ezequiel não era um outsider, Ezequiel não era uma pessoa de fora. Ezequiel era um dos tais, Ezequiel bem estava representado naqueles ossos. Ezequiel era da época contemporânea e também era um dos exilados. Ele também, a situação dele estava como aqueles ossos. Ele tinha perdido o templo de adoração, ele tinha perdido a comunhão com Deus, o fato literal de estar diante de Deus. O seu país, a cidade havia sido destruída, queimada, Jerusalém havia sido toda destruída. Os seus familiares, muitos deles, uma grande parte, mortos pelas ruas, e agora ele estava exilado, preso naquele lugar, e o Senhor chama ele, e apresenta para ele a situação do povo de Israel, a situação que se encontrava o povo de Israel. E a gente precisa notar que Israel chegou a esse estado terrível, desolado, de se comparar como ossos secos. Mas ossos é aquilo que não tem mais vida. Ossos é o retrato de alguém ou confirmação de alguma coisa que já viveu. Ossos não nascem ossos. Ossos, eles nascem com o ser que tem vida e tem uma trajetória. E logo em seguida, quando aquela pessoa morre, vão-se a carne e vai tudo, sobra-se os ossos. Os ossos, ele representa, ele é a figura, ele é o atestado que alguma coisa já viveu naquele lugar. Então o povo de Israel estava agora naquele estado, porque havia desobedecido a Deus. E Deus permitiu que, mesmo sendo povo dele, chegasse a tal ponto, não porque ele queria, mas porque o povo desobedeceu a Deus, e por várias vezes, muitas vezes o Senhor tinha avisado, através dos profetas, a situação deles, tinha chamado para um conserto, chamado para aproximar de Deus, para negar a idolatria que eles viviam nela, mas a Bíblia diz que cada um fazia conforme o seu coração. Há um risco muito grande, quando nós começamos a viver segundo o nosso próprio pensamento, a nossa própria maneira. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, e a gente vive da nossa forma, sem considerar o que Deus tem para nós. O aviso vem não só uma vez, mas vem várias vezes sobre a nossa vida. E na maioria das vezes, a tendência é que nós desconsideramos isso e vivemos da nossa forma, do jeito que eu penso que é, do jeito que pensamos ser. E é um sério risco, porque Deus permite que a gente passe por caminhos, porque é o que nós estamos buscando, onde não é muito agradável, onde a situação não fica muito boa, até chegar em uma situação extrema, como estava vivendo o povo de Israel nesse momento. Ezequiel era um deles, e o Senhor chama ele, pega pela mão e começa a mostrar a situação que estava o povo de Israel. Era como se falasse, olha, Ezequiel, é a sua própria situação. Você é um deles, talvez você pessoalmente não tenha me desobedecido, não, a Bíblia não fala sobre isso, mas como povo de Deus, como Israel de Deus, havia sim desobedecido e desonrado a Deus. Amados, os irmãos aqui conhecem e sabem, eu gosto muito, muito, muito de ministrar, de pregar sobre o Velho Testamento também, claro,
Porque o Velho Testamento, ele é a base de tudo que nós vivemos em Cristo Jesus aqui hoje. Até porque, como a gente fala sempre, que Jesus era representado o tempo todo no Velho Testamento. Então, não existe antes de Cristo, depois de Cristo não existe. Jesus estava desde o início da Bíblia até o último versículo. Jesus é representado ali. Mas porque tudo que aconteceu, principalmente com a nação de Israel, a nação de Israel era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Hoje nós somos a igreja do Senhor. A caminhada deles é a nossa caminhada hoje. Tudo que aconteceu com eles é o que nós vivemos literalmente nos dias de hoje. Nada é diferente. A história deles é a nossa história de hoje. Não é um fato isolado, não é um fato histórico isolado. Se nós pegarmos aqui a história dos Estados Unidos, como esse país foi fundado, tem a sua história e pronto, acabou, fechou, não é exemplo para ninguém. Se formos falar do Brasil, foi diferente, pronto, acabou. Mas a história do povo de Deus não, essa é a nossa história. Até porque tudo o que aconteceu naquela época, aconteceu, vai acontecer no futuro ainda. Aquele povo de Israel era o povo de Deus. Hoje nós somos a igreja do Senhor. A caminhada deles para Canaã é a mesma caminhada que nós temos hoje para Canaã celestial. Então a história deles é a nossa história. Isso quer dizer que todos os problemas que aconteceram com eles acontecem com nós. Todas as situações que aconteceram naquele tempo acontecem no tempo hoje para nós. E Paulo, ele fala que tudo serviu para exemplo, para testemunho nosso hoje, para que os erros deles nós não cometemos os mesmos erros. Os fracassos deles não cometemos os fracassos deles, mas também as vezes que a mão de Deus esteve presente sobre a vida deles, é o mesmo poder dessa mão que está nos guiando, nos direcionando nesses dias de hoje. E quando ele olha e ele profetiza, eles chamam aquela cidade, aquele povo de ossos secos, é porque eles falavam que não tem mais esperança para nós. Tudo estava destruído. O templo, irmãos, era o lugar de adoração. Destruiu-se o lugar de adoração. Destruiu-se a cidade de Deus. O plano que eles tinham, que eles pensavam que tinha, havia sido destruído. Por isso, essa é a situação. E agora Deus chama Ezequiel, pega Ezequiel pela mão e leva Ezequiel e começa a mostrar a situação do próprio Ezequiel, que era o povo de Israel, que era do povo de Israel. Eu gostaria que, por um momento, se você pudesse abaixar a sua fronte, a sua cabeça, e permitir que Deus te leve a analisar sobre a sua vida, a sua situação, quer seja espiritual, quer seja financeira, sentimental, a sua família. Como você vê essa trajetória sua? Como você vê esse projeto de vida seu, a sua saúde, o seu familiar, o seu ministério, os seus sonhos, os seus projetos, como ele apresentam? Possivelmente alguns deles estão um pouco doentes. Possivelmente alguns deles você já considera que esteja até morto. E outros podem estar até sequíssimos como aqueles ossos. Pode já estar mais sem vida, sem esperança, desesperado como aquele povo sentia, exterminado, sem condição nenhuma de vida. Pode estar terrivelmente seco. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor fala para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. A Bíblia não diz que o Senhor profetizou, que o Senhor mandou que aqueles ossos vivessem. A Bíblia fala que Deus falou, olha, profetiza sobre esses ossos. E pergunta, você crê que eles podem viver? Nessa manhã, Deus tem uma mensagem para a sua vida. Sim, pode reviver. Se o anjo do Senhor te pegou pela mão, se o Espírito Santo do Senhor te levar agora até os quartos da sua vida, e você olha lá dentro e existe algo seco, se as suas finanças estão secas, extremamente seco, o Senhor pode restaurá-las. Se a sua saúde está indo de mal a pior, o Senhor pode revivificar, ainda que estejam sequíssimos os ossos. O Senhor pode entrar na sua família e mudar a história da sua família, ressignificar aquilo que está seco na sua vida. Mudar a história da sua vida.
Mas primeiro é necessário você andar por esse vale, é necessário você ver e profetizar sobre a sua vida. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, está buscando nesta manhã profetas em meio a um vale de ossos secos. Ossos pode ter bastante, mas é necessário que nós nos levantamos, nos colocamos como profeta e não como ossos sem vida. Que nós possamos profetizar sobre aquilo que não está bem na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Possivelmente, algo não está bem na minha e na sua vida, e nós precisamos detectar isso. Nós precisamos que o Deus que pode reviver, o Deus que dá a vida, o Deus que transforma, o Deus que traz a existência, Ele está neste lugar. Naquele tempo que precisou o Senhor pegar Ezequiel e levar até aquele vale de ossos secos. Hoje, amados, nós temos muitas oportunidades. Hoje o Espírito Santo do Senhor fala conosco aqui na igreja. Fala conosco no trabalho, nós temos a palavra dEle, nós temos louvores cantados dia após dia, todos os momentos nós temos acessos ao Espírito Santo de Deus, nos convencendo que existem ossos sequíssimos na nossa vida. Que o nosso ministério às vezes não está com a vida que merecia estar. Que a nossa família não está com a saúde que deveria estar. Que o nosso bem-estar não está como nós gostaríamos. Que os nossos planos não vão de acordo com aquilo que nós queríamos ser. Pessoas sem estabilidade, pessoas sem paz. Pessoas onde o sono já não existe mais. A tranquilidade já não existe mais. A paz na alma não existe mais. Alma doente, coração ferido. Mágoas, famílias sem uma comunhão, tal como o Senhor deseja que seja no nosso lar. E nós precisamos profetizar sobre as nossas próprias vidas. Profetizar sobre os nossos próprios problemas. Não aceitar e declarar a vitória em nome de Jesus. O hino que cantou, a Soraya cantou, falou: creio que tu és a vida. Eu creio que o Senhor pode trazer vida onde não há vida na sua história, no seu dia a dia, no seu proceder, na sua saúde, no seu bem-estar, nos seus relacionamentos. O Senhor, sim, pode restaurar. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode refazer a sua história. Está enfermo, está doente, está morto, está ossos. Para o Senhor não há nada impossível. Nada impossível para Deus. A gente tem essa dificuldade de entender esse poder. Deus tem esse poder transformador. E a gente, parece que a gente, assim, seleciona aquilo que Deus pode fazer, né? A gente tenta limitar o poder de Deus. Quando o Senhor pergunta para Ezequiel: você crê que esses ossos podem reviver? A resposta dele foi: Senhor, tu sabes. Você crê que a carne pode voltar, que os ossos podem voltar, que eles podem voltar a respirar? Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que o Senhor fala: então profetiza sobre eles. Sabe, irmãos, às vezes, parece que o pastor Paulo falou aqui, eu não recordo bem. Às vezes a gente fica pedindo muito para os outros orarem para a gente, pedindo para que o Senhor nos abençoe, pedindo para isso, quando na realidade Deus quer nos usar como profeta sobre a nossa própria vida. Nós precisamos declarar a bênção de Deus sobre a nossa própria vida. Nós precisamos declarar a vida sobre áreas da nossa própria vida que está mal. O salmista, ele passava por um momento tão difícil, a sua alma tão abatida, tão amargurada, e ele fala: por que te abate a minha alma? Sabe, nós precisamos, amados, detectar na nossa vida aquilo que não anda bem, aquilo que está seco, aquilo que está perdendo a essência que o Senhor um dia quis que nós vivêssemos. Quantos de nós não estamos fazendo os projetos do Senhor da forma que deveria ser? Por quê? Porque existem áreas mortas, áreas frias, áreas mornas e até áreas secas já da nossa vida. E o Senhor quer restaurar a sua vida, a minha vida, a nossa família.
A Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E nós vivemos a metade, nós vivemos porcentagem daquilo que o Senhor tem para nós. Mas tal como naquele tempo, o Senhor quer mudar, Ele quer ver os ossos se juntarem, Ele quer ver tendões nascer, Ele quer ver a carne, a pele, e Ele quer soprar o espírito de vida nas áreas que estão debilitadas, doentes, enfermas, mortas, ossos sequíssimos. Ele pode mudar toda a história da sua vida. Que o Espírito do Senhor, a mesma confiança que aquele homem, que Ezequiel teve naquele momento, de profetizar, que haja isso no seu coração nesta manhã. Que você entenda essa oportunidade que o Senhor te traz aqui, para você olhar, para você abaixar, para você refletir, para você analisar como está a sua vida. É um tempo de reflexão, é um tempo de nós lembrarmos que existe uma aliança, que existe um pacto de Deus, que existe uma promessa de Deus na nossa vida, e que tal como naquela época, aquele povo que estava ali, aquela situação que ele estava ali, era passageira, o Senhor havia já anunciado que Ele iria restaurar Jerusalém, que Ele iria restaurar aquele povo. E presta atenção, Deuteronômio 31:3, tem um versículo que fala assim, olha, o Senhor, Deus já profetizando, Deus já falando sobre a restauração de Jerusalém, fala assim, olha, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de toda a tua descendência, para amares o Senhor de todo o teu Deus, e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, ou seja, Ele fará um pacto com você, uma aliança com você, para mudar a sua história, para que você tenha vida. Quando Jesus, já mais tarde, falou, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus não te escolheu, Deus não me escolheu para vivermos parte seca, parte úmida, parte com vida, parte sem vida. No meu ministério está bem, mas na minha família não está. Isso não é de Deus. Na minha família está bem, mas a minha saúde não está. O Senhor pode mudar, se for a vontade dEle. Na minha saúde está bem, mas o financeiro não está bem. O Senhor pode mudar. E aquilo está bem, mas aquilo está mal, mas o Senhor veio para te trazer vida e vida em abundância. Quantas coisas a gente já acostumou com a sequidão, acostumou com a inércia, nada muda, então tá bom, deixa do jeito que está. Eu quero falar para você nessa manhã, não está bom. Você precisa profetizar a vida sobre essas áreas da sua história, do seu ser, da sua trajetória. Você precisa viver uma vida em abundância na presença do Senhor, porque Ele refaz, Ele transforma, Ele dá vida, Ele traz a vida, Ele muda a história, Ele muda o trajeto da história. O Senhor pode mudar a sua história. Profetiza sobre a sua própria vida, profetiza sobre o seu lar, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu ministério, que o Senhor vai reviver, o Senhor vai restaurar. Salmo 121 fala assim, olha, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a resposta é, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês são filhos de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que Ele está sentado em um alto e sublime trono, e que a terra é o estrado dos teus pés. Deus pode mudar a sua história. Deus pode refazer a sua vida. Deus pode ressignificar o seu casamento. Deus pode ressignificar o seu ministério. Deus pode trazer você a viver de novo, a respirar de novo, a andar de novo, a ter sonho de novo, a viver projetos novos. O Senhor Deus pode fazer isso. Profetiza sobre a sua vida. Abra a boca sobre a sua vida e glorifica a Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Um Deus que refaz, um Deus que traz a vida, um Deus que chega numa mulher e ela está com sede e Ele é a água da vida para ela, Ele oferece a água da vida. Ele chega na casa de Lázaro, Lázaro está morto, Ele é a vida para Lázaro. Deus pode mudar a sua história.
você está sem esperança, Ele oferece a ti esperança. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Um dia você pode estar voando, outro dia você pode estar correndo, outro dia andando, mas você não vai parar, não vai morrer, não vai secar ossos na sua vida, enquanto você confiar na mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Quanta insegurança vivemos nesses dias aqui neste país. Quanta falta de confiança, quanto medo, quanto temor. Mas deixa eu falar para vocês, o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que está no Brasil, é o Deus que está em todas as partes, e Ele tem o controle da nossa vida. A Bíblia diz que quando nós nascemos, todos os nossos dias já haviam sido escritos, e tudo está determinado por Deus. Se secou algum osso na sua vida, o Senhor irá restaurar, porque os planos e os projetos dEle não se frustram e não irá se frustrar. Nós precisamos, amados, a cada dia reforçar mais essa nossa confiança em Deus, esse espírito de profeta em nós, em declarar a bênção, declarar a vitória sobre a nossa vida, em tudo que nós fizermos. A Ida conversa com nossos filhos, e às vezes ela fala, e eles riem, eles parecem que eles não me entendem muito bem. Fala para orar pelos filhos, ontem ainda falando com o Edson Filho, para orar pelos filhos, Edson Filho riu, parece que não entende muito bem. Mas é verdade, irmãos, são atos proféticos. Sabe, se você é jovem, ora para o seu casamento, ora para a pessoa que Deus irá escolher para você. Pais, oram pelos seus filhos, pelos seus projetos, apresente-os diante de Deus. Peça a Deus que traga vida sobre eles. Nós precisamos entender a Deus, amados. Nós precisamos entender o amor de Deus, a grandeza dEle e o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Esse povo de Deus, essa nação de Israel fez tantas coisas para desonrar ao Senhor. Tantas coisas o Senhor permite que eles vão para aquele cativeiro, mas Deus nunca esqueceu deles lá. Deus pode até permitir que você passe por um momento difícil, pelo vale de ossos secos, mas Ele jamais irá esquecer de você. Jamais irá esquecer de você, jamais irá esquecer da sua história, jamais irá esquecer de você e deixar que você fique lá. Isaías 62:11, veja que poder que existe nesse versículo. A Bíblia diz assim, olha, pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou essa mensagem, que o povo de Jerusalém, que o seu Salvador está chegando, Ele traz consigo o povo que Ele salvou. Quem Jesus salvou, irmãos, hoje? Nós, a igreja. Vocês serão chamados povo santo, o povo que Deus salvou. Jerusalém será chamada aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Cidade que Deus não abandonou. A Bíblia diz que Deus jamais nos abandonará. Deus jamais vai abandonar você, quer seja no vale, quer seja no monte, quer seja em momentos difíceis, Deus jamais vai te abandonar. Tudo que você precisa é clamar pelo nome do Senhor. Tudo que você precisa é gritar por Ele, é clamar por Ele. Tudo que você precisa é saber que Ele pode mudar a sua história. Talvez você que esteja aqui nessa manhã não entende muito bem o que eu estou falando. Talvez você não entende, mas também eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Existe um vazio na sua vida. Você não entende porque não foi completo ainda a obra de Deus na sua vida. Possivelmente. Mas se é assim, o Senhor quer entrar na sua vida, na sua história. E saiba de uma coisa, nada é em vão. Absolutamente nada em vão. O projeto de Deus, os planos de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é dia após dia. E se o Senhor te trouxe até aqui nessa manhã, não foi porque você pensou só em não, é o Espírito Santo de Deus trazendo você aqui para te falar que Ele quer reviver áreas da sua vida. Ele quer trazer vida sobre a sua vida, vida sobre a sua história. Ele quer restaurar ossos secos que estão diante de você. Talvez você, quando eu pedi a primeira vez, você não tinha muita noção do que eu estava falando. Mas se agora você tem, eu peço de novo que você abaixe a sua cabeça.
E de novo que você comece a analisar aquilo que ficou para trás, o que você não conseguiu. Aquilo que você não conseguiu atingir, as metas na sua vida que você não conseguiu atingir. Você vê outras pessoas vivendo e você não consegue viver. A paz não chegou no seu lar, na sua vida, o sono não chega. A resposta não chega. Parece que há um buraco, um vazio. Parece que existe algo que não está completo na sua vida. E se você puder analisar como figura dessa passagem que nós lemos, você vai ver que realmente estão secas, estão sequíssimas, estão sem vida, estão sem esperança, estão despedaçadas como aquele povo se sentia. Tudo isso porque aquele povo estava distante da presença de Deus. Eles não tinham como adorar a Deus porque o templo tinha sido destruído. Mas hoje, talvez esteja destruído porque nós somos o templo do Espírito Santo. Talvez o local de adoração é o nosso coração, é a nossa vida. Está destruído, está despedaçado, está seco. E o Espírito Santo do Senhor quer trazer o óleo da unção sobre a nossa vida nesta manhã. Ele quer aguar, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer dinamismo sobre as nossas vidas. Pensa um pouco como está a sua vida. Eu vou te ajudar um pouco. Passa pelas suas finanças. Como estão as suas finanças? Como estão os seus projetos? Digamos que o Senhor pegou a sua mão agora e saiu andando com você e mostrando, apresentando área por área da sua vida. Como está a sua família? É da forma que você gostaria que tivesse? Você tem a família que você planejou, que você gostaria? Como está a tua saúde? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a tua alma, os teus sentimentos? Como está a tua consciência? Como está a segurança da sua salvação? Se o Senhor vier hoje, será que você vai ou não? Você tem certeza? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Como vamos retornar para Deus? A Bíblia diz que um dia todo joelho terá que dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não fez isso, é porque está seco na sua vida essa área. Você precisa reconhecer, você precisa permitir que Deus entre na sua vida, que Deus venha fazer algo tremendo na sua vida, que Ele traga luz para a sua vida, como Ele trouxe para os cegos. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a água da vida que você toma e nunca mais terá sede. Porque Ele pode saciar a sua vida, Ele pode saciar a sua história. O que está seco na sua vida? Quando Deus mostra aquela visão para Ezequiel, certamente ele se identificou com aquilo. Porque ele era um do povo de Israel. Como nação, ele também havia pecado. Como nação, ele também estava debaixo do tratamento de Deus. Como nação, ele também agora era um exilado. Ele estava escravizado naquele país que ele estava. Era a situação dele também. E o Senhor fala, olha, profetiza. Ou seja, não aceite, não permita, não deixe como está. Clame que eu trago vida para você. Clame que eu posso mudar a história. Amados, tudo que Deus já podia ter feito por nós, Ele fez. Hoje basta somente nós usufruirmos. Basta nós termos acesso a isso, essas bênçãos que Ele tem para nós. A ordem já foi dada. Nós temos a promessa dEle sobre a nossa vida. Nós temos a garantia dEle, que garantiu por nós na cruz do Calvário, que nós somos restaurados através do sangue de Jesus, que nós temos o direito de vida eterna, que nós somos cidadãos do céu, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo já foi feito o que Ele tinha que fazer. O que basta, o que resta, primeiramente nós reconhecemos, nós vermos o que está seco na nossa vida, vemos aquilo que não está funcionando, e clamarmos a Deus e buscar a Ele. E Ele, com toda certeza, Ele vai do céu ouvir, e vai atender o nosso clamor, e vai mudar a nossa história. Se está tudo bem na sua vida, glória a Deus.
Se tudo está funcionando, glória a Deus. Que bom que seja, então glorifica o nome do Senhor. Mas se assim não é, tenha fé. Aposte. Pega esse espírito de profeta como tinha Ezequiel. Pega essa segurança. O Senhor está te dando uma oportunidade a mais. O Senhor está te mostrando, está te revelando. Ele está trazendo você num momento, numa situação, num lugar, para que você possa analisar a sua própria vida, a sua própria história. Se for para me falar, é claro que a gente conhece a vida de algumas pessoas aqui, e nós sabemos áreas de algumas pessoas que não está tudo bem, tão bem. Questão imigratória, questão de saúde, enfim, outras coisas que a gente sabe. Mas muitas nós não sabemos, muitas é você e Deus. É você e Deus. E Ele está neste lugar. E Ele te trouxe aqui. E Ele está te mostrando, Ele te pega pela mão, Ele te revela. Ele traz à sua consciência aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado. E não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, é várias vezes o Senhor tem falado, e tem falado, e tem falado. E a gente ouve e sai do mesmo jeito. Possivelmente se chocar um no outro na saída ali, pastor Paulo da porta, faz barulho de ossos. Porque a situação não está boa, estão sequíssimos. E hoje é uma manhã de oportunidade. Hoje é uma manhã onde o Senhor fala para você profetizar vida sobre a sua vida, vida sobre a sua trajetória, vida sobre você, vida sobre o seu coração, vida sobre a sua alma, vida sobre o seu corpo, vida sobre a sua família, vida sobre os seus projetos. Não se confunda o morto com o vivo. Não pense que a vida é em ossos. Não pense que a vida é aquilo que está parado, que está inerte, que não tem movimento. Não, não há vida aí. O Senhor quer trazer vida, o Senhor quer trazer dinamismo, o Senhor quer trazer alegria, contentamento. O Senhor quer despertar, o Senhor quer avivar a sua vida, avivar a tua família, avivar o teu proceder dia após dia da sua vida. Com o único objetivo que o nome dele seja glorificado sobre a sua vida, sobre a sua história. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. E onde está seco, que Ele venha regar. Onde está quebrado, que Ele venha consertar. Onde está morto, que Ele venha reviver. Que Ele venha trazer sobre você a paz. Que Ele venha trazer sobre você o sono, a confiança. Que Ele traga sobre a sua família o amor, o respeito, a honra. Seco, sequíssimo. Acabou-se tudo. Já não funciona como deveria funcionar. Já não é o que era antes mais. Um dia serviu para correr, para lutar. Um dia serviu para batalhar. Um dia serviu para ser um excelente guerreiro. Mas hoje, um monte de ossos secos. Hoje está parado. E o Deus da vida está aqui. O Deus que pode fazer todas as coisas novas está aqui. O Deus que traz a paz. Um Deus que traz alegria. Um Deus que te salva. Um Deus que traz contentamento. Um Deus que revivifica. Que coloca carne, ossos, pele e que enche do Espírito. E a Bíblia diz que foi formado um grande exército. Que exército Deus pode levantar dessa igreja? Que exército Deus pode fazer da sua família? Que exército poderoso Deus pode fazer do seu bairro? Que exército tremendo Deus tem aqui em Ifévio? Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Meu Deus, eu quero ministrar a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, cada um que aqui está. O Senhor conhece, ó Deus, as áreas secas, o Senhor conhece as áreas enfermas, o Senhor conhece a área que está fraca, aquela que está debilitada, as que estão no hospital, aquelas que estão na UTI.
O Senhor conhece aqueles que também já estão no necrotério, até os ossos e ossos sequíssimos. Oh, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero profetizar, mas eu sei que não basta eu profetizar. É necessário que cada um deles profetize sobre a sua própria vida, sobre as próprias áreas da sua vida, que o Teu Espírito, Pai, venha trazer, Senhor, convicção no coração dos Teus filhos nesta hora, graça, ousadia, Senhor, para profetizar a vida sobre a vida deles mesmos. Pai, eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha alma, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha história, a Tua bênção. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha revivificar, ressignificar, ó Pai, restaurar tudo aquilo que está parado, tudo, Senhor, que não está de acordo com a Tua santa vontade em mim, no meu coração, Senhor, na minha alma, no meu testemunho de vida, na minha história. Que o Senhor, em nome de Jesus, revivifique tudo, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, eu quero fazer parte, ó Deus, desse grande exército, Senhor, que glorificará o Teu nome. Eu quero fazer parte desse grande exército, Senhor, que fará menção do Teu santo nome, a minha família, esta igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti nesta hora, cada pessoa que aqui entrou, ó Deus, eu quero abençoar a vida delas. Eu ministro sobre a vida delas, ó Pai, eu declaro vida sobre os ossos, sobre as áreas da vida de cada um delas que necessitam ser tratadas e curadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser mais fortes a partir de hoje. Que nós possamos, ó Deus, arcar com as responsabilidades e o reconhecimento, ó Deus, que existem áreas que estão secas. Que existem áreas que precisam da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Ó Pai, quando os ossos estão secos, só o Senhor pode mudar. Quando a vida sai, só o Senhor pode trazer vida. Onde a frieza tomou lugar, eu peço em nome de Jesus, eu declaro pelo poder do Teu santo nome. Ó Deus, que a frieza, que o desânimo, que a vida, Senhor, medíocre, ó Pai, não tome conta da Tua igreja, não tome conta da vida dos Teus filhos, ó Pai, mas que possamos viver em prosperidade, em bênção, em uma bênção abundante, em uma graça abundante, em debaixo da Tua poderosa mão, vivendo a Tua bondade, vivendo o Teu querer, vivendo os Teus planos que são maravilhosos para as nossas vidas. Pai, eu abençoo a vida dos Teus filhos, ó Pai, e agradeço a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado, ó Deus, em olhar para dentro de mim, em olhar, ó Deus, para o terreiro dos meus ossos, ó Deus, e ver as minhas fraquezas, ver a minha debilidade, Senhor, e reconhecer-te que Tu podes fazer algo novo sobre a minha vida. O Senhor pode reviver, o Senhor pode levantar. Eu já ouço, ó Deus, o barulho de ossos ajuntando, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode ressignificar, refazer. Meu Deus, eu tenho certeza disso, Senhor. Eu creio que o Senhor pode sim fazer, por isso eu clamo a Ti nesta hora, em favor dos enfermos, em favor, Senhor, daqueles que estão, ó Pai, com situações difíceis na justiça, das situações legais, Pai, em favor daqueles que estão sem esperança, em favor daqueles, Senhor, que nunca sentiram o arder do Teu Santo Espírito na vida deles, em favor dos nossos jovens, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traga vida, traga esperança, faz de nós um grande exército para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, eu oro a Ti, agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pastor Paulo.